Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Amém. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Josué. Josué 23. Josué 23, nós vamos ler os versículos do 1 ao 8 no primeiro momento, e depois nós vamos passar um pouquinho para outras partes da nossa palavra, da Bíblia. Josué 23. Acredito, irmãos, que essa semana foi uma semana, nós estamos ainda em quinta-feira, mas foi uma semana puxada, uma semana pesada, né? Então, eu tenho certeza que essa palavra que Deus tem para nós hoje, além de ser uma palavra reveladora, além de ser uma palavra que vai nos guiar, que vai nos abençoar, é uma palavra também que traz conforto, é uma palavra também que vai nos ensinar. E é isso que nós precisamos. Saber que a palavra de Deus, ela acima de tudo é o maior instrumento que nós podemos ter, que ela tem pousada certeira. Toda vez que nós precisamos, usamos e temos o direcionamento da palavra de Deus, ela não é por acaso. Ela está sendo entregue a alguém que precisa. E a princípio, esse alguém somos todos nós. Então, que Deus sim possa trabalhar com cada um de nós neste momento, nesta noite, para que a gente tenha entendimento da palavra. Para que a gente não só leia ela, mas para que a gente consiga ler, entender e interpretar no que ela quer atingir em cada um de nós. Então, a palavra de Deus, no livro de Josué 23, do 1 ao 8, cita o seguinte: passando muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo o Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e oficiais, e lhe disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei, entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará para diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Nem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Amém? Essa primeira parte da palavra, depois nós vamos seguir. Queria refletir com os irmãos uma situação bem interessante. Nós vamos pegar alguns versículos desta mensagem, mas nós vamos refletir o tema que eu coloquei,
é assim: que líder você é? Que líder você é? E um subtema, eu coloquei assim: que líder você quer ser? Porque além de pensarmos o que nós somos, nós temos que pensar o que queremos ser. Porque às vezes nós temos tudo. Deus nos deu tudo. E nós deixamos tudo cair por terra. Às vezes uma atitude, uma ação feita por nós, deixa tudo a desejar. Estraga com aquilo que Deus fez. E aí eu reflito um pouquinho sobre a questão de Josué, nesta parte. Pensam vocês, nessa mensagem nós vemos assim: Josué, uma pessoa já com idade avançada. E realmente Josué estava com a idade avançada. Mas nessa parte ele diz assim: venham, que eu preciso instruir vocês. Venham perto de mim. Venham comigo, as autoridades. Ele convoca todas as autoridades, de todas as tribos que ele tem dividido. E se a gente for olhar ou ler Josué, os versículos anteriores, a gente vê todas as tribos, quanta terra conquistaram. Mas não foi eles que conquistaram. Aqui diz: foi o Senhor que fez com que eles conquistassem. Eles por si só não teriam capacidade. Eles por si só não conseguiam derrotar todo aquele exército. Mas Deus capacitava, Deus instruía, Deus dava força e vitória, para que eles conseguissem a cada investida vencer aquele povo, conquistar aquelas terras. Porque essa era a promessa de Deus. E essa é a promessa de Deus para nós também hoje. Muito nós temos a conquistar, mas muitas vezes a gente não valoriza. A gente não dá atenção a essa voz do Senhor em nossas vidas. E quando que eu paro para pensar e refletir em Josué, Josué é um servo do Senhor. Uma pessoa com idade avançada. Quantas vezes nós observamos como as pessoas com mais idade são tratadas na sociedade? Quantas vezes nós observamos essas pessoas sendo deixadas de lado? E se Josué tivesse ficado de lado também? Se aquele povo não tivesse respeitado ele como um líder? Ele era um líder. Ele foi um líder daquele povo. Ele sempre esteve junto com Moisés, desde a saída lá do Egito, passando por todo aquele processo. Todo aquele tempo no deserto. Penso, e se esse Josué, essa pessoa com uma certa idade, tivesse sido deixado de lado como às vezes nós, na sociedade, deixamos os mais velhos de lado? Qual era a instrução? E aí, ele não disse assim: eu sei tudo. Josué, por ser um líder e ter conquistado tudo o que ele conquistou, vejam vocês, ele podia até chegar e dizer assim: povo, olha, tudo que vocês têm deve a mim. E ele não fez isso. Ele frisou a cada pouquinho, ó: foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que fez por vocês. Então, quer dizer, ele não se achou. E muitas vezes nós, no dia a dia, por situações tão pequenininhas, nós achamos maior, nós achamos superior, nós achamos o máximo. Saber que nós não somos praticamente nada. Tudo que nós somos dependemos de Deus. Ele sim é o detentor de todo o saber, de tudo que existe aqui. E foi lido lá no início, né? Ele criou o céu e a terra. E ele é dono de tudo. Vejam assim, aquele local, aquele espaço, era um espaço que estava sem conflito.
Era um espaço que estava em descanso. O espaço territorial daquele lugar era um lugar que estava em descanso. Vamos pensar nisso. Quando o irmão fez a abertura, ele já disse assim, que Deus possa trabalhar em toda situação. Em toda situação. Ele não disse que Deus possa trabalhar em algumas partes. Ele disse em toda situação. E aí, pensem o seguinte, descanso. Quando nós estamos descansando, nós estamos de boa, né? Estamos de boa. No descanso nós queremos folga. No descanso nós temos um tempo que não se trabalha. É um tempo que não se faz nada. Descansar significa um momento tranquilo, sossegado, uma paz espiritual. Pense nesse lugar. Esse espaço territorial de descanso por um tempo determinado. Só se consegue descanso nas mãos do Senhor Jesus. Não existe descanso sem Ele. Não existe descanso numa outra situação. Não existe pensar em ter tranquilidade, em ter sossego, se nós não tivermos Jesus junto conosco. Não é descanso. Muitas vezes não acontece com vocês também. Nós vamos dormir, que é o momento de descanso, e às vezes não acordamos, parece que estamos brigando, que estamos correndo, às vezes até vontade de cair da cama, cai da cama às vezes. Quantas pessoas muitas vezes vivem sem sossego? Quantas pessoas vivem sem descanso? Qual é o nosso papel? Falar, divulgar, ensinar que só existe descanso no Senhor. Só existe descanso no Senhor. Só existe tranquilidade no Senhor. Qual a expressão, quando nós formos entender novamente a questão de Josué, um servo do Senhor com mais idade? Eu penso de repente Josué com os cabelos brancos. Esse cabelo branco não é de preocupação, que nem a gente assim, né? Cabelo branco de preocupação. Pode até ser. Mas o cabelo branco de Josué é o sentido de ser uma pessoa prudente, uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que viveu por situações e que agora consegue instruir. O cabelo branco, que eu estou conjunturando aqui na questão de Josué, é que ele passou por situações que ele conseguiria dizer para aquele povo: ô povo meu, cuide que você tem que ser obediente, senão você terá consequências, você não estaria com descanso. Então, quando nos referimos a uma pessoa com mais experiência, essa experiência ela foi alcançada com o passar dos dias, ela foi alcançada com sabedoria, ela foi alcançada com estudo, ela foi alcançada com determinação. Não existe sabedoria sem persistência. E eu posso pensar também assim, Josué deve ter pensado muitas vezes: será que nós vamos conseguir? E aí vem a questão do líder. Se nós pensarmos em será, esse líder é um líder que pensa nele. Porque com Deus não existe o será. Com Deus a vitória é certa. Com Deus a vitória é certa. Então, o líder que quer ser verdadeiro líder, ele precisa entender que ele só terá a vitória e conduzirá o seu povo para a vitória abraçado com o Senhor, com intimidade com o Senhor.
E eu vou falar uma coisa porque eu lembrei agora. Em uns 15 anos atrás, 15 a 20 anos atrás, eu era sócio do senhor que trabalhava em Porto Alegre, em Passo Fundo, quer dizer. Nós vendíamos quadro de formatura. Não sei se alguém de vocês aqui fez quadro de formatura, quando você formava lá no ensino médio, nós fazíamos aqueles quadros de formatura. Às vezes era só para enfeitar lá aquele lugar. Quadro de formatura, quadrão assim, colocava lá naquela estante para pegar pó. Não é? Então, nós vendíamos para toda essa região. E um dia, e ele era da igreja. E um dia saindo de casa, aqui de Xaxim, nós estávamos indo a Ponte Serrada, fazer a visitação a uma escola de Ponte Serrada, onde nós íamos vender aqueles quadros. E me chamou a atenção, e agora eu lembrei disso. Aquele senhor, Alvenir, o nome dele, ele disse assim: quanto próximo tu está de Deus? Eu não entendi. E 15 anos atrás, 16, eu estava começando. Primeiro os cultos que eu vinha um domingo, depois faltava 4, 5, daí era aquela história. Né? E conhecia alguma coisa porque o irmão Roque me explicava. Nós tínhamos um anseio e nós íamos na casa do irmão Roque para ele explicar para a gente. E aí assim, aquele senhor disse: quanto tu está próximo de Deus? E ele disse: olha esse para-brisa, ele tinha uma caminhonete. 15 anos atrás, a caminhonete, quem andava de caminhonete era o rei da cocada preta. Então assim, aquela caminhonete, ele disse: olha o para-brisa dessa caminhonete. Isso representa Deus. Não entendi. E fiquei quieto, porque eu não sabia o que responder para ele. Daí ele disse assim: você vê que os bichinhos batem no para-brisa e ele te protege? Você vê que a chuva chega no para-brisa e ele te protege? Você vê que tudo que pode te causar problema chega até ali e ele te protege? Deus está te protegendo. Isso é Deus, é assim. Deus pode se comparar nessa situação a esse para-brisa. Tudo que existe de ruim, de mal, se Deus está contigo, quer dizer, você estiver com Deus, porque Deus está contigo, agora você tem que querer estar com Deus, Ele vai ser esse para-brisa. E Ele vai te livrar. Tudo pode chegar até ali e vai cair. Ele vai te livrando. Para lá, para cá, para lá, para cá. E aí, gente, você só tem um caminho. Siga em direção ao alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo tem que ser Cristo. E se esse nosso alvo é Cristo, o para-brisa não vai ser só na frente do carro. Deus não vai estar só na frente do carro. Deus vai estar nos lados. Deus vai estar contigo. E tudo que é problema chega até você, mas vai cair. Vai cair, porque Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. Então, lembrei dessa situação, queria até contar para vocês dessa, vamos dizer assim, até assim, desse exemplo que foi me dado lá atrás, acho que 15, 20 anos atrás, e que hoje faz sentido. Porque nós precisamos amadurecer. Muitas vezes nós temos cabelo branco, mas não somos maduros. Muitas vezes nós passamos por situações que Deus colocou para nos capacitar e nós esquecemos. Ou não nos apropriamos daquilo. Então, que tudo aquilo que acontece em nossa vida seja para aprendizado. Um líder verdadeiro, um líder precisa ter a possibilidade de sentir essas situações e aprender. O líder aprende em todo momento. E esse líder é cada um de nós. Esse é um culto. Os homens ficaram à frente desse culto. E a nossa liderança de casa? Como é que está a nossa liderança de casa? Nós, homens, somos o líder daquele lar. E aí, se eu não desempenho minha liderança, como é que ela fica? Então que nós sejamos assim sempre instruídos pela palavra para ser líder verdadeiro. Aquele líder
que consegue ensinar. Às vezes se ensina só com o olhar, né, Heloísa? Só com o olhar. Chega. Chega. Então quer dizer, pai, você é líder do teu lar. Mãe, você também é líder do lar. Você é líder daquele espaço. Agora, delegar a liderança para um outro é abdicar daquilo que Deus lhe deu. Muitas famílias não existe papel da liderança. E quem lidera, às vezes, daí é o próprio filho. O filho precisa ser liderado para aprender. E Josué nos ensina isso. Veja que quando ele diz assim, foi separado cada tribo para cada terra, para cada espaço conquistado. E aí, essa liderança que lá foi instituída, precisa ser capacitada, precisa ser instruída. Porque ela precisa caminhar em unidade. Quantas vezes nós falamos e ouvimos o pastor falar, precisamos andar em unidade. Porque se nós não andar em unidade, cada um vai fazer o que quer. Existe a possibilidade de cada um fazer o que quer hoje, num ambiente, numa igreja, numa escola, numa casa, cada um fazer o que quer. Não tem. Precisa da liderança, para que essa liderança vá alinhando. Então, vejam que Josué é um homem vivido, é um homem experiente, um homem que possui a sabedoria. E aí, Josué não diz assim, eu sei tudo. Ele diz, foi o Senhor que fez. E aí, aquele hino que nós muitas vezes cantamos e cantamos e cantamos e repetimos, diz assim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja. Por quê? Não somos nada sem Ele. Não somos nada sem Ele. Nós precisamos lembrar da promessa. Olha de volta no versículo 5. Olha lá no versículo 5 de novo. No versículo 5. Não é isso que eu queria falar. Eu queria dizer que nós precisamos ser obedientes. Obedientes. É no versículo 6. Ó. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se não é para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, quer dizer que nós temos que seguir um caminho reto. Só existe um caminho reto. Jesus Cristo. Hoje o Senhor, aqui diz, né? Pois o Senhor, o seu Deus, lutou por você. Então, hoje, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, continua lutando por nós. E Ele diz assim para cada um que está aqui, para cada um que está com Deus. Para quem ouve, para quem assiste, Ele diz assim, eu tenho uma promessa para você. Eu tenho uma promessa. Ele diz, eu tenho compromisso. Se eu tenho promessa, eu tenho compromisso. Porém, eu preciso que você venha e tome posse. O maior líder de todos diz assim, eu tenho uma promessa para ti. Eu tenho compromisso com você, eu quero dar para você. Porém, você precisa querer. Se tu não quer, não vai conseguir. Então, nós precisamos querer. E aí eu entro numa situação um pouquinho desafiadora. Vejam só. Para que a gente consiga ter posse de tudo que Deus nos tem, ou tem para nos oferecer, nós precisamos fazer a lição de casa. Primeira coisa, qual é a lição de casa que nós temos que fazer? Obedecer. Ler, entender, refletir, orar, jejuar. E aí, nós estamos preparados.
Se nós estivermos preparados, as escolhas vão ser corretas, vão ser certas. Em Romanos 12, do 2 ao 3. Olha só, Romanos 12, 2 ao 3. Romanos 12, do 2 ao 3. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com as medidas da fé que Deus lhe concedeu. Então, se nós caminharmos na direção de Deus, seguir os seus mandamentos, nós não vamos nos amoldar com as situações do mundo. Nós vamos seguir os ensinamentos de Deus. Este é o papel do líder, independente de onde ele estiver. O líder, se ele estiver instruído, capacitado, e ele se capacitar, ele querer, ele pode ir em qualquer lugar que ele vai mostrar essa liderança. Ele vai lá na escola, ele vai ali na rua, ele vai lá na praça, ele vai no hospital, ele vem para a igreja, ele vai ser sempre o mesmo. Sempre o mesmo. O problema é quando que nós vestimos a roupa de líder na igreja. E lá de fora eu tiro minha roupa de líder. Lá de fora eu sou do mundo. Lá de fora eu faço o que eu quero. Eu não tenho padrão. E aí se eu não tenho padrão, se eu não tenho a liderança, eu não tenho Deus. Eu não posso querer ter uma roupa de líder dentro da igreja só. Eu tenho que querer ter essa roupa de líder, essa inspiração de uma liderança aqui na escola, na praça, na rua, no carro. E muitas vezes no carro a gente vê que as pessoas são, né? Que dificuldade. Aquele me fechou, aquele isso, aquele outro. Aquele não deu seta, eu muitas vezes esqueço. Aquele não me deu seta. E virou para cá, quase atropelei. Quase isso, quase. Daí vai esbravejando, né? Vai murmurando. Que líder. Que ensinamento está passando? Então que nós possamos ser líderes verdadeiros, conforme Deus está nos instruindo. Que independente de onde formos, que nós sejamos sempre iguais, porque Deus é igual. Se nós lermos agora, aqui na palavra, que Ele dá tudo para nós, quer dizer, Ele não mudou. Ele instruiu aquele povo lá atrás. Ele instruiu Josué. Ele instruiu Moisés. Ele está instruindo nós. Ele instruiu todo o povo de Israel. Ele está nos instruindo agora. Nós somos seus herdeiros, né? Então, mais para frente um pouquinho, vejam só. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade? Influenciar. Se todos nós que aqui estamos, olha quanto nós estamos aqui, se cada um de nós influenciarmos, veja que isso aqui se multiplica. E se cada um influenciar mais, se multiplicará mais ainda. Esse é o nosso papel. O problema é que nós muitas vezes nos escondemos do nosso papel de liderança. Porque se nós somos líderes, nós precisamos falar que Deus fez por nós e está fazendo por nós. Quando Deus me transformou, Ele não me transformou só uma parte do dedinho do pé que fica escondido dentro do sapato. Ele me transformou. E se Ele me transformou, eu lá de fora tenho que mostrar que Ele me transformou. Senão não tem sentido Ele me transformar.
Se Deus transformou cada um de nós que estamos aqui hoje, nós temos que dizer: Deus me transformou. Uma nova criatura eu sou. Mas é muito cômodo, às vezes, a gente querer ficar escondido e não falar, e não mostrar. As minhas atitudes no dia a dia têm que mostrar que Deus é meu herói, que Deus é meu líder, que Ele me capacitou, me instruiu, eu posso falar. Ah, mas o que vão pensar de mim? Vão pensar que você tem um Deus maravilhoso no teu lado. Mas isso não pode ficar escondido. E nessa situação de falar, nós vamos começar a perceber que outras pessoas vão vir próximas e também vão falar. Vão contagiar. Aí vem uma pessoa que você nunca viu na vida. Vai chegar próximo e vai dizer: oh, você é da igreja, eu também sou. Ah, você frequenta uma igreja evangélica, você é crente. Eu também sou. Ah, que bom. Nós servimos ao mesmo Deus. Nós servimos ao mesmo Deus. Isso acontece, isso contagia. E vai multiplicando e multiplicando. E é assim que nós temos que ser. Nós somos líder. Nós somos líderes. Então, a transformação que cada um de nós teve por causa de Jesus em nossas vidas, que ela seja divulgada, que ela seja comentada, que ela seja mostrada nos meus gestos, nas minhas ações, porque senão não tem sentido. E ainda assim, todo lugar que eu for, todo lugar, eu tenho que conseguir entender que se eu fizer o que Deus quer que eu faça, Ele vai sempre me valorizar. Ele vai sempre me beneficiar. Ele está me beneficiando. Ele está beneficiando vocês. Ele está beneficiando aos seus servos. Porque Ele está dando para nós tudo. Tudo. Quando nós não tínhamos o que comer, e eu estou falando de mim agora, quando lá na minha casa, no meu pai e na minha mãe, nós só conseguíamos ter a comida que vinha lá da assistência social, se nós ficasse daquele jeito, nós estaríamos assim até hoje. Será que nós não tínhamos alguém que ia fazer por nós alguma transformação? Duvido. Nós íamos viver de cesta básica, de alimento até hoje. Porém, quando a gente se desafia, quando a gente quer, quando a gente vai, quando a gente procura e quando a gente tem um Deus que transforma, as coisas mudam. As coisas mudam. E eu falo com o irmão Roque, porque ele conhece a minha história muito mais que todos daqui da igreja. Mas se pedir para o irmão Roque como nós vivíamos e como a gente vive hoje, é uma transformação muito grande. Porque Deus fez. Deus fez. Mas a gente queria fazer. Então nós tínhamos que querer. E se a gente não quer, não acontece. Em em Salmo 111:10. Salmo 111:10. Olha só. Salmos 111:10. Amém? Salmo 111:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus princípios revelam bom senso. Todos que cumprem os seus princípios revelam bom senso. E será louvado para sempre. Olha aqui, que maravilha. Nós precisamos temer o Senhor. Não ter medo do Senhor, mas temer Ele. Por quê? Porque Ele nos instrui. E se nós somos instruídos, nós temos que saber como devemos andar.
Josué 24, 14, daí vamos voltar lá para nós estarmos na parte final. Josué 24, 14. Que vai concluir essa parte de Salmos que a gente leu. Diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adotaram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam somente ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Servir ao Senhor que transformou a sua e a minha vida. E que ainda transforma. E que ainda transforma. E quer transformar. Precisamos ser um líder íntegro, líder fiel. Ter um caráter de Cristo. Ter caráter de Cristo. E se algum momento vier situações contrárias, nós precisamos nos impor. O irmão falou na abertura. Nós precisamos nos impor. E aí, o recado está lá em Josué 24, 15, na parte D. Diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nada vai nos atingir. Se nós sabemos quem nós servimos, nós estamos seguros com Ele. Pois eu e minha casa serviremos ao nosso Deus. Amém? Podeis ficar de pé? Para nós vamos finalizar no Salmo 112, 1 e 2. Daí nós finalizamos. Salmo 112, 1 e 2. E aí nós encerramos essa parte. Que líder eu sou? Que líder eu quero ser? Essa liderança diz muito para nós, porque nós somos servos do Senhor. E olha o que diz Salmo 112, 1 e 2. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Que Deus possa capacitar a cada um de nós sempre. Que Ele nos instrua, porque nós queremos o melhor que Ele tem para nos oferecer. E isso nós pedimos sempre em nome de Jesus. Pai eterno e todo-poderoso. Ah, Senhor Deus, Tu és muito bom, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque Tu tens a cada dia uma nova possibilidade para nós. Porque Tu tens muito a nos dar, Pai. Mas nós sim queremos tudo aquilo que Tu tens nos prometido, Pai. Seja assim, Senhor, presente em nossas vidas, Senhor. Nos instrua, nos capacite, Deus. Seja, Senhor, o alicerce. Seja, Senhor, a nossa força, Deus. Sem Ti, Pai, não somos nada. Sem Ti, Senhor, não somos nada, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Tu precisas estar comigo, porque eu quero estar contigo, Deus. Seja a minha proteção, Senhor. Seja a proteção dos meus irmãos, Senhor. Seja a proteção de cada um, Pai. Ah, Senhor Deus, seja, Senhor, a nossa força, a nossa fortaleza, Pai. Que nós sejamos igual um cepo, Pai, igual uma pedra, Pai, dura, firme, firmada, Senhor, contigo, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, a cada dia, Senhor, usufruir, Pai, daquilo que Tu tens para cada um, Senhor. Porque Deus, Pai eterno, poderoso, grande Tu és, Senhor. Grande Tu és, Senhor. Que Tu consiga aparecer em cada um de nós, Senhor. Que tudo aquilo que nós fizermos, Pai, nós podemos revelar que Tu é que estás fazendo, Pai.
Porque, Deus, nós queremos sim mostrar para quem está próximo de nós que Tu tens nos transformado, Senhor. Tu tens nos aperfeiçoado, Senhor. E aí, Senhor, nós conseguimos mostrar que Tu és grande, que Tu és poderoso, que Tu és o nosso Salvador, Pai. E tudo nós temos graças a Ti, Senhor. Que Tu possa, Senhor, sempre nos conduzir, Senhor. E quando vem, Senhor, aquelas pedras, aqueles buracos, Pai, aquelas barreiras, Pai, que Tu consiga, Senhor, nos segurar na mão e nos auxiliar para passar por elas, Pai. Porque, Senhor Deus, o maior líder de todos é Você, Pai. É Você, Senhor. E nós queremos Te imitar em todo lugar que nós formos. E nós Te pedimos, Senhor, não nos abandone, Senhor. Esteja conosco, Pai. Porque, Senhor Deus, sem Ti não somos nada. Te pedimos isso, Pai, sempre, em nome de Jesus. Que o nosso coração, que a nossa mente esteja voltada ao caminho reto, aquele caminho que nos leva a Ti, Pai, porque nós queremos ser santos e nos santificar em Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pastor.